Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convido-os a se colocarem de pé, abrirem suas Bíblias no Salmo de número 150, para iniciarmos o culto de adoração ao nosso Deus com o Salmo 150. Vamos ler todos juntos, Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, bendizemos o teu nome por estarmos reunidos nessa noite, Senhor, mais uma vez nesse dia. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, te agradecemos, ó Deus, o cuidado do Senhor conosco. Nós viemos aqui te adorar, viemos aqui bendizer o teu nome. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abençoe cada momento desse culto, Senhor Deus, que o Senhor esteja presente em cada um deles e que saia dos nossos corações louvor verdadeiro. Saia do nosso coração, Senhor Deus, palavras que te exaltem, que o Senhor é merecedor de todo louvor e toda exaltação. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito, renove as nossas forças, renove o nosso ânimo, nos ajude, Senhor Deus, a termos mais amor, ó Deus, pela tua causa e que possamos, ó Deus, a cada dia te servir melhor como o Senhor merece. No nome de Jesus, te peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos aqui, aqueles que estão se dirigindo para cá, aqueles que não virão agora à noite, Senhor Deus, que o Senhor possa também estender as tuas bênçãos a cada um. O Senhor conhece e sabe as necessidades e os motivos de cada um. Ó Deus, perdoa as nossas faltas no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, nós vamos cantar o hino de número 11 do nosso inário. Hino de número 11. Santo, 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 o Senhor que é 3 vezes santo. Santo
Deus grandioso, todo-poderoso, nós vamos ainda cantar o hino de número 26. Grandioso és tu. 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Agora teremos momentos em que poderemos curvar nossas cabeças, em momento breve, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, nossas imperfeições. Convido o irmão Diácono Maxwell que nos dirige a Deus em oração logo em seguida. Aguarde um momentinho, para que a gente possa orar e depois o irmão ora por todos.
Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui congregando junto com os irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque muito agradecidos estamos de estar aqui. Amém. Exaltamos o nome do Senhor, reconhecemos o senhorio do Senhor, Amém, Deus. a soberania. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Verdade, Glória. Nesse momento, eu peço ao Senhor que esteja perdoando os nossos pecados, Senhor Deus. Temos tantos erros, ó Pai, cometidos. Peço, Senhor, que abençoe minha vida, para que eu seja uma pessoa melhor, e abençoe todos os irmãos que estão aqui. Amém. E também aonde essa mensagem alcançará. Amém, Jesus. Tenha misericórdia de todos nós. Abençoe-nos, ó Pai, para que nos concentremos aqui na Tua palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Nós vamos ainda entoar o hino de número 165, que nos fala do cuidado de Deus conosco, né? Quanto Deus nos ama, quanto Deus cuida de nós, que a gente não deve desanimar, que Deus está sempre do nosso lado, sempre cuidando da gente, Deus velando por nós, né? Muito bom saber que a gente tem alguém olhando por nós, é um Deus todo-poderoso. 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus zelará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Onde estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, ela diz assim: E isso,
versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E agora, enquanto nós cantamos, né, a gente vai agradecer ao Senhor através desse hino, né, um hino de gratidão ao Senhor. Enquanto a gente demonstra a nossa gratidão, cantando o hino 61, teremos a oportunidade também de demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade, trazendo os nossos dízimos e nossas ofertas. Hino de número 61. Enquanto a gente entrega dízimos e ofertas. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rochas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela dirige a Deus uma oração, gratidão ao Senhor, também pedindo ao Senhor que nos prepare para ouvir a mensagem da sua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que está sempre pronto a nos ajudar, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas infinitas bênçãos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, ó Pai. Amém. Te peço que em nome de Jesus eu esteja dando sabedoria para que quem for administrar os recursos, Senhor. Amém. Te agradeço em especial hoje pela vida das mães, Senhor. Te agradeço pela bênção que eu tenho de ter uma mãe presente em minha vida. Amém. Uma mãe que é abençoada por Ti, Senhor, que é uma serva fiel a Ti. E eu te peço por todas as mães da nossa igreja, Senhor. Amém. Abençoe agora a vida do pastor Amarildo, que vai trazer a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.
Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Abramos a palavra de Deus. As crianças vão ficar aqui? Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, do verso 5 até o verso 11. Hebreus capítulo 12, de 5 a 11. Vamos ler a partir do verso 4. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Irmãos, a gente lembra os irmãos que a epístola aos Hebreus foi escrita com o propósito de encorajar os crentes que estavam sofrendo perseguição. Muitos deles estavam querendo desanimar do cristianismo. E é com esse propósito, então, que o autor escreve essa belíssima carta que nós temos na Bíblia. Nesse trecho em especial que eu acabei de ler, nós aprendemos aqui algumas lições muito preciosas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas delas. Não vou abordar todas, mas algumas que a gente percebe de uma maneira muito clara aqui, que servia para aqueles nossos irmãos naqueles dias e serve para a igreja do Senhor em todos os tempos, inclusive para nós hoje. A primeira lição, que está muito clara aqui, é que Deus corrige seus filhos. Verso 5, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Deus corrige os seus filhos. Isso significa que Deus treina os seus filhos, Deus os prepara para a vida. E o filho legítimo de Deus precisa saber reagir diante da correção de Deus, encarar a correção de Deus, aceitá-la para o seu próprio crescimento, para o seu próprio bem. Mas existem algumas maneiras erradas de encarar a correção de Deus. Olha só, o perigo
de desprezar a correção do Senhor. Verso 5, ele diz aqui, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Uma maneira errada de reagir diante da correção de Deus é de desprezar a correção de Deus. O que é isso? É de tratar com leviandade a provação, a aflição que Deus manda na nossa vida. O que é tratar com leviandade? É quando a gente faz pouco caso. Deus está pesando a mão de alguma maneira na nossa vida para nos corrigir e a gente dá de ombros. Trata aquilo com desprezo. Esse é um erro que nós podemos correr, que nós corremos às vezes como filhos. Um outro perigo de encarar de maneira errada a correção do Senhor é de desanimar por causa da correção que vem de Deus. Olha só, verso 5 ainda na parte B. Nem desmais quando por ele és reprovado. O filho de Deus, ele não deve ficar desanimado, nem entregar os pontos quando Deus o corrige. E às vezes isso acontece com a gente, a gente ficar desanimado por causa da correção do Senhor. E lembrando que o autor está escrevendo para crentes que estavam querendo desanimar. Então ele está dizendo, não fiquem desanimados com a correção que vem de Deus. Um outro perigo é de ficar amargurado. Essa nós não lemos aqui porque ela está no verso 15. Diz assim, desse mesmo capítulo: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura. Tem pessoas que correm muito bem a vida cristã até certo ponto, mas quando eles sentem a mão de Deus corrigindo-os, eles ficam amargurados, e de uma tal maneira que não conseguem recuperar. Então, essa é uma outra maneira de encarar errado a correção que vem do Senhor. Muito bem. Como é que Deus corrige? Esse texto também nos ensina. Primeiro, Deus nos corrige através da sua palavra revelada, a Bíblia, seus ensinamentos. O crente deve estar atento, lendo as Escrituras constantemente, familiarizando-se com elas e recebendo de Deus a correção que vem da sua revelação escrita, que é a Bíblia, através dos seus mandamentos, das exortações da palavra de Deus. Mas quando nós desprezamos esse tipo de correção através da palavra que Deus deixou para nós, Deus nos corrige de outra maneira, através das circunstâncias. Por exemplo, de perda financeira. Deus pode permitir que nós tenhamos prejuízos na nossa vida financeira, para nos corrigir. Nós encontramos isso na vida do povo de Deus, nas Escrituras. Podemos perder coisas, porque nós sabemos que tudo vem das mãos de Deus, é pela sua graça que Ele supre as nossas necessidades e nos dá coisas, mas Ele também pode tirar, não pode? Então Deus pode usar esse tipo de circunstância, uma perda financeira. Às vezes nós apegamos demais às nossas coisas, de tal maneira que elas criam na nossa vida uma dimensão exagerada, que toma às vezes o lugar que deveria ser só de Deus. E quando isso começa a acontecer, Deus, para o nosso bem, diz o C.S. Lewis, usando uma outra linguagem, ele vem quebrar os nossos brinquedos, para a gente sentir o impacto e ver que nós não podemos colocar ali toda a nossa confiança. Uma outra maneira que Deus usa para nos corrigir, quando desprezamos a sua palavra, é a enfermidade. Enfermidade, quando bate à porta, não é fácil. Quando a gente está sentindo uma dor e tem uma notícia de uma doença, a gente se abate e ficamos depressivos.
Aquele grande pregador inglês, o Spurgeon, muito famoso, nós temos escritos dele que falam conosco até hoje, depois de tantos anos, né? Ele tinha um problema de enfermidade, ele padecia de gota, ele sentia tanta dor que ele ficava depressivo. Tem um livro dele que chama A Depressão do Spurgeon, e quando ele ficava assim, muitas vezes ele foi carregado para o púlpito, para pregar, ele estava sentindo dor. No caso do Spurgeon, a sua enfermidade, né? Com certeza Deus tinha um propósito na vida dele, quem sabe para que ele não se ensoberbecesse, como foi com o apóstolo Paulo, lembra? Paulo teve um espinho na carne, e eu creio que era uma enfermidade, e Paulo sofria. Ele orou para que ficasse livre 3 vezes, mas Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Deus disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é muito claro para nós o ensino ali, por que Deus mandou aquilo, lembram? Foi para que ele não se ensoberbecesse, porque ele experimentou coisas grandiosas demais. Então, para o sujeito não achar que ele voa, numa outra expressão, né? Deus colocou na vida de Paulo o espinho, uma enfermidade. Ele pode fazer isso na gente, né? Uma outra forma de Deus nos corrigir é usando o afastamento da sua bendita presença. Não é que Deus nos abandona, mas em alguns momentos da nossa vida, Deus pode retirar a alegria que nós desfrutamos da sua presença. Não tem nada pior do que isso, você se sentir abandonado por Deus. Uma vez Jesus orou na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sabiam que essa foi a maior dor que Jesus experimentou? A do abandono real do próprio Pai. É ali que Jesus foi ao inferno, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Experimentar na nossa vida uma sensação de que Deus me deixou é a pior coisa para o crente. Para o incrédulo não, né? Mas para o crente, esse sentimento de que eu estou sozinho é terrível. Por isso que Jesus prometeu para a sua igreja aquela promessa gloriosa: eu estou convosco, com seus discípulos, né, com a sua igreja, todos os dias, até a consumação do século. O que empresta para a nossa vida qualidade, irmãos, encorajamento, força, vigor, é a presença de Deus. Vocês se lembram que Moisés certa vez falou assim para Deus, Deus ameaçou de não ir mais com eles. E Moisés falou assim: se o Senhor não vai conosco, não nos deixe arredar o pé daqui. Porque o que faz a diferença na nossa caminhada não é a sua presença? Então Deus pode retirar de nós a sua presença para que a gente sinta o quão importante ela é na nossa vida, como forma de nos corrigir. Então, irmãos, Deus corrige dessas maneiras, usando a sua palavra e através das circunstâncias. Agora, o texto também nos ensina para quê que Deus nos corrige. Está muito claro aqui no texto que Ele quer produzir em nós não é tanto felicidade, prazer, mas santidade. O propósito de Deus na vida do seu filho é que ele seja lapidado, que ele pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Deus quer produzir em nós santidade, porque sem santidade, diz aqui no verso 14, nós não veremos o Senhor. E o verso 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que a ideia no original aqui não é tanto seguir, não, é perseguir. É mais intenso. A paz e a santificação, é esforçar mesmo nesse sentido. Então Deus trabalha conosco
para produzir em nós santidade, para a gente parecer mais com Ele. Isso é mais importante para Deus do que o nosso bem-estar. Irmãos, a gente tem falado aqui algumas vezes, tudo aquilo que nos afasta de Deus é mal, é ruim. E tudo que nos faz aproximar de Deus é bom, nem que seja uma enfermidade, a dor. O C.S. Lewis disse muito bem, né, que Deus sussurra na alegria, mas Ele grita na dor. E aí ele conclui dizendo, a dor é o megafone de Deus para um ouvido surdo. Quantas vezes Deus, para o nosso bem, Ele produz alguma dificuldade, alguma aflição na nossa vida. O Salmo 119, no verso 71, o salmista diz assim, ó, antes de ser afligido, eu andava errado, agora guardo os teus mandamentos. Como foi boa, então, a aflição na vida do salmista, né? E é claro, a gente sabe, irmãos, que o momento da aflição em si, da provação, não é agradável. Quem gosta de sofrer, né? Quem gosta de ser corrigido? As nossas crianças não gostam, elas choram, elas acham ruim, e acham mesmo, né? Todos nós já fomos corrigidos em algum momento da nossa vida pelos nossos pais terrenos, e diz o texto que eles faziam isso como bem lhes parecia, por um pouco de tempo, mas Deus faz isso com um propósito perfeito, para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento. Interessante, irmãos, que a palavra que ele usa aqui, Deus nos disciplina, Ele nos trata como filhos. A ideia aqui é de um ginásio, onde nós somos preparados. E eu fui pesquisar, a ideia do ginásio é um lugar onde nós somos desnudados. Deus nos desnuda e nos veste de novo. É nessa escola da preparação, do crescimento, que nós começamos a andar quando nós somos chamados por Deus. E é um processo, sabe, Andreisa, que dura a vida inteira de aprendizado. Eu hoje olho para vocês jovens e fico pensando, se eu pudesse colocar na sua cabeça a minha maturidade. Mas não é possível. Eu já percorri um caminho que você ainda não percorreu, uma estrada que você ainda está percorrendo. Eu já adquiri uma maturidade, mas não sou perfeito. Tenho muito que aprender nessa escola, nesse ginásio de Deus, nessa correção de Deus. O apóstolo Paulo mesmo disse, eu não atingi ainda a perfeição. Ele estava muito na minha frente, na sua, mas ele disse, eu não atingi ainda, mas eu prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Era parecer com Cristo cada vez mais. E é isso que Deus quer fazer conosco, está fazendo conosco nessa escola do treinamento, irmãos, da disciplina, da correção. Não se iluda, Deus pode afligir a sua vida, pode provar a sua vida, para o seu crescimento, para a sua edificação, para que você pareça mais com o Filho dele, com Cristo. E isso é bom, ainda que doa em nós, isso é bom. Quantas vezes, a disciplina no nosso filho, no momento, é claro, ele não entende, ele acha ruim, mas depois, quando a idade chegar, a idade adulta e a compreensão, ele vai olhar para trás e vai falar assim, mas como foi bom aquela correção da minha mãe, do meu pai, aquelas varadinhas, aquela correção, como isso me valeu, E da mesma forma nós estamos assim na escola de Deus, nosso Pai Celestial. Por que Deus corrige? Nós falamos aqui para quê? Para produzir a santificação. Por quê? Porque Ele nos ama, está dito aqui. E mais, porque somos seus filhos. O filho que rejeita, aquela pessoa que rejeita a correção de Deus, e como nós vimos aqui, e não dá a ela devida atenção, ele diz aqui, não se trata de um filho legítimo, mas é um bastardo.
o filho legítimo, ele aceita a correção de Deus. E ele diz: Senhor, eu estou aqui, né? Me corrige mesmo. Ele não tenta passar uma ideia de um super espiritual, de alguém que não está sofrendo, não. Ele recebe, ele sente as emoções e ele reconhece o seu erro diante de Deus. Ele fala: estou aqui, Senhor, me corrige mesmo, me disciplina, eu quero ser mais bonito, eu quero crescer, eu quero ser melhor, quero parecer mais com o teu filho. Nesses, a correção de Deus surte o efeito. Mas aqueles que reagem dessas maneiras, como nós vimos aqui, quando despreza a correção do Senhor, né, quando ficam desanimados e quando ficam amargurados, aí a correção de Deus não tem a eficácia que precisava ter. E ele diz assim: quando isso acontece, nós somos bastardos, não filhos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos desse tratamento dele, nós saibamos lidar com isso, né? Quando acontecer na nossa vida. Ele quer produzir na nossa vida humildade, mansidão, devoção, tão importante na nossa vida. O que é a devoção? É aquele momento diário de você com Deus, ler a palavra, falar com Ele, ouvi-lo falar através da sua palavra. Quer produzir na nossa vida mansidão, submissão. Por isso Deus nos corrige. Bendito seja Deus, que se incumbiu, irmãos e irmãs, da nossa salvação e do nosso aperfeiçoamento. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, quando ela diz que Deus começou em nós esta obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Isso não é maravilhoso? Mesmo quando eu for rebelde e não escutar a sua palavra, Ele não vai desanimar de mim. Ele vai usar circunstâncias na vida desse Amarildo teimoso, né? Turrão, obtuso, cabeça fechada. Eu fico pensando, irmãos, que Deus olha para nós muitas vezes e pensa assim: oh, mas meu filho ainda tem muito que aprender. Deixa eu lidar com ele. Deixa eu mandar uma situaçãozinha na vida dele para ele aprender uma preciosa lição. Graças a Deus que Ele faz isso, né? E vai produzindo em nós essas virtudes na nossa vida. A gente vai ficando mais bonito, mais lapidado, né? Então Ele não vai desistir, Ele vai usar circunstâncias. Tenha certeza, o Deus que te chamou vai te lapidar para que você esteja na sua presença, usando a sua palavra, usando circunstâncias, mas não desistirá de você, porque Jesus disse que Paulo disse: Ele começou a boa obra, Ele vai completar, apesar de mim, né, da minha teimosia, do meu pecado, Ele vai completar a obra na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Quando Deus te provar, mandar uma aflição na sua vida, você tem que fazer uma pergunta muito importante: por que, Senhor? O que o Senhor quer de mim com isso? E não se rebele contra Deus, mas agradeça-o pela sua disciplina e aprenda a lição que Deus quer te dar e cresça diante dele. Foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos ficar em pé. Reunião amanhã. Reunião da SAF amanhã às 7h30. Terça-feira tem a reunião lá na vila, na casa do José Fortunato. Hoje nós recebemos aqui pela manhã, por profissão de fé e batismo, o Anselmo, filho da nossa irmã Nazaré, né, que já faleceu. E eu fiquei pensando hoje de manhã, a alegria que ela sentiria se visse o Anselmo aqui, confessando Jesus, né? Graças a Deus. Isso, tem uma lembrancinha aqui para as mães, né? No final, não saia sem receber, as que não vieram de manhã. As nossas irmãs prepararam com muito carinho.
E quarta-feira tem ainda aqui o estudo bíblico também, né? Vamos orar então. Vou pedir uma oração à nossa irmã Kelly. Orar. Nós parabenizamos as mães, né, mais uma vez pelo seu dia e oramos por vocês hoje já várias vezes ao longo do dia aqui de manhã e vamos orar novamente. Vamos orar com a irmã Kelly. Senhor meu Deus, venho hoje aqui agradecer pela saúde de todas as mães aqui presentes, em especial da minha mãe, que é uma mulher batalhadeira, muito guerreira, humilde e que ensinou muitas coisas boas para a gente. Quero pedir por todas as famílias que estão aqui, pelas pessoas que não têm oportunidade de ter passado esse dia com a mãe de cada um. E quero pedir em especial pelas mães lá do Rio Grande do Sul, por toda a tristeza que lá está nesse momento, para que o Senhor olhe para aquele povo, para que o Senhor dê amparo e força para eles continuarem, recomeçarem, porque não vai ser fácil, vai ser uma árdua tarefa agora. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a presença de cada um aqui hoje e pelos irmãos que não puderam estar aqui também. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.